Bem-vindos de volta, continuamos com o jQuery, continuamos a explorar esta fantástica biblioteca de JavaScript e com a manipulação do DOM, do Document Object Model. Neste caso vamos ver aqui alguns métodos relacionados com inserção de elementos. Vimos nos vídeos anteriores como incluir elementos de HTML que embebiam, neste caso, outros elementos que já existiam originalmente na nossa estrutura markup. Neste caso, vamos ver como inserir novos elementos, ok? Ou inserir dentro de elementos que já existem. Vamos aqui dar um exemplo muito concreto, utilizando para isto um div, okay, cuja classe será igual à primeira. Nós continuamos aqui com esta implementação de Cascading Style Sheets, que já vem dos vídeos anteriores, onde temos primeira e segunda, ok? Então, neste caso, nós vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo designado por, ou melhor, com o seguinte texto, ok, primeiro, ok, vamos aqui refrescar, cá está, primeiro, tudo muito bem, não há qualquer espécie de problema. Vamos, no entanto, agora regressar aqui ao nosso jQuery, ok, e agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um método que é o append, ok, e o append vai nos permitir inserir conteúdo especificado através do parâmetro, okay, neste caso do parâmetro dentro do append, no final de cada elemento que tenha sido retornado pelo jQuery Selector. Ora, o que é que isto significa? Significa que se eu for selecionar especificamente aqui o classe primeira, okay, eu vou chamá-lo desta forma, primeira, okay, e agora vou colocar aqui append, e depois vou passar dentro daqui destes parâmetros, por exemplo, um novo parágrafo. Okay? Novo parágrafo designado por novo parágrafo. E o que vai acontecer agora neste caso, reparem, que eu vou executar aqui e cá está o novo parágrafo adicionado. Ora, não parece nada de extraordinário, mas se eu agora voltar a executar, ele vai adicionando sempre novos parágrafos. Isto é, a capacidade que o jQuery tem de, usando o JavaScript, obviamente, porque é uma biblioteca de JavaScript, de ir adicionando sempre no fim de um determinado elemento, ou de um determinado contentor de HTML, ir adicionando novos elementos. Ora, tudo isto parece muito linear, mas na realidade não é. E vamos ver porquê. Vamos imaginar que nós tínhamos aqui, não um, mas sim dois divs, ok? Cuja classe é primeira, tínhamos aqui primeiro 1 e tínhamos aqui primeiro 2, ok? E vamos aqui refrescar. E temos aqui então primeiro 1, primeiro 2. E reparem o que é que acontece quando eu clicar em executar. Ele vai adicionar um novo parágrafo a cada um dos elementos. Porquê? Porque, obviamente, ao fazer aqui este selector, o que vai acontecer é que o jQuery vai retornar um conjunto de valores e não apenas um, que no primeiro caso seria este div. Como ele encontra dois divs com classe exatamente igual, ele vai retornar estes dois divs e todas as operações que eu fizer, neste caso de append, vão adicionar elementos de HTML a ambos os elementos que aqui aparecerem. Evidentemente que se eu tiver mais do que um div, neste caso 2 ou 3 divs, ou 4 ou 5, ou seja o que for, o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa. Neste caso vamos ter sempre elementos adicionados a todos os divs. Reparem, cá estão eles a ser adicionados em larga escala a todos os divs que vai encontrando. Ora, no caso do append, existe ainda uma outra forma de fazer exatamente a mesma coisa, mas praticamente de uma forma invertida, utilizando aquilo que é designado pelo append to. Ora, neste caso, o que vai acontecer é que nós só temos que inverter aqui as propostas, neste caso. Aquilo que vai para o lado do selector acaba por ser o texto, neste caso, aquilo que vai ser inserido. Então vamos aqui copiar isto tudo e vamos inserir aqui deste lado, ok? E do lado do append to, vamos colocar o selector, neste caso primeira, ok?
Então o append to funciona de uma forma exatamente igual ao append, só que com os argumentos trocados, com os argumentos invertidos, ok? Portanto é colocar este novo elemento dentro de, ou adicionar aos elementos que contenham a classe primeira. Ora, nós vamos aqui voltar à primeira fase, isto é, ter aqui apenas um div, e reparem então o que é que vai acontecer quando eu refrescar. Cá está exatamente o mesmo resultado, mas utilizando uma metodologia diferente, neste caso utilizando o append to. Portanto, resumindo e concluindo, no que diz respeito ao append, nós temos o append que vai inserir o argumento que tem aqui dentro de si, e que é um elemento HTML, vai inseri-lo no final do elemento que for retornado pelo selector, ou dos elementos. No caso do append to, ele vai inserir aquilo que está normalmente aqui dentro do selector, vai passar a ser um elemento de HTML que vai ser adicionado a todos os elementos que contiverem o selector que nós aqui indicarmos. E estas são as principais diferenças entre o append e o append to.